Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos os nossos irmãos e amigos. Agradeço a todas aquelas pessoas que nos sintonizam, nos divulgam, falam para outras pessoas a respeito das palavras e dos ensinos que ministramos. Deus abençoe os nossos irmãos que divulgam. Sou agradecido pela amizade, pelo companheirismo das pessoas, por aqueles que também nos telefonam. Deus abençoe vocês. Hoje quero vos falar um pouco sobre, na eletricidade, existe o ponto positivo e o ponto negativo. Na eletricidade, caminha junto o negativo com o positivo. Sem um, o outro não funciona. Lembro-me de uma ocasião que estava construindo num lugar e veio um grupo de pessoas pedindo que eu fosse até a igreja porque as luzes não ligavam. E aí tinha um eletricista que estava com eles e ele me disse: eu testo todos os pontos positivos e sempre dá o ponto positivo, acompanha toda a rede, não tem falta do positivo. Aí eu cheguei lá e olhei a rede e perguntei para ele: o senhor já olhou o negativo? Mas o negativo ele é neutro, sim. Mas se ele não levar também o sentido, não tem como chegar ao positivo. Bem, simplesmente olhamos uma emenda do negativo e aquilo estava completamente imantado. E quando tiramos todo aquele zinabre e desimantamos aquele fio, ligamos o negativo, a eletricidade voltou em toda a rede. Às vezes nós não olhamos o ponto negativo, mas devemos aprender com as coisas negativas. Até as pessoas negativas que passam pela nossa vida é para nos ensinar alguma coisa. Até nos ensinar a não ser como elas, a não pensar como elas, só negativamente. Sempre pensarmos positivamente. Mas na vida, o negativo também tem um valor. Hoje eu quero ler para vocês duas histórias na Bíblia que falam um pouco sobre o negativo, pessoas negativas. Lá no livro de 2 Crônicas, no capítulo 21, e o verso de número 20, conta a história de um rei de Israel. Diz que era da idade de 32 anos. É 2 Crônicas 21, 20. Da idade de 32 anos, quando começou a reinar. E reinou em Jerusalém 8 anos. E foi-se, sem deixar de si saudade alguma. Noutra versão diz, foi sem ser desejado. Assim como veio, foi. Não disse a que veio. 8 anos foi rei, não fez amigos, não fez um palácio, não fez estradas, não melhorou a infraestrutura da cidade. Simplesmente um homem totalmente negativo. Mas quando aquele homem morreu, diz que ele foi sem deixar de si saudade alguma. Me lembro de uma ocasião que cheguei em uma casa de uma senhora e perguntei para aquela mulher: como é os seus vizinhos aqui? Ah, não, esse aqui do lado esquerdo não dá nem para abrir a janela para o lado. É uma coisa terrível essa gente. E os da frente? Os da frente são pior ainda. E os do lado? Ah, os do lado esquerdo é outra gente muito ruim. Ela não tinha amizade com nenhum dos vizinhos. Mas aí, dali uns dias, eu fui para aquele lugar, porque tinha que passar lá, e era o dia da mudança daquela senhora. Ela estava saindo. Os vizinhos estavam soltando fogos de artifício, como se quisesse dizer, já foi tarde. Foi-se sem deixar de si saudade alguma. Amigos, nós na vida temos que influenciar pessoas. A lei da reciprocidade é dando que se recebe. A minha esposa sempre tinha uma prática de fazer amigos. Quando ela chegava numa vizinhança nova, nós nos mudamos 25 mudanças.
25 vezes. Cada cidade, cada lugar que a gente chegava, ela sempre tinha uma prática. Quando era recém-chegada, ela fazia um bolo, colocava uma fatia num pratinho e botava um guardanapo por cima e mandava uma das minhas filhas ou filho entregar para as vizinhas que ela queria fazer amizade. E ela ficava olhando o pratinho e o pratinho ia. Se o pratinho voltasse com um bolo ou outra coisa boa, ela valorizava aquela pessoa, essa pessoa serve para ser amiga. Se o pratinho voltava vazio, ela aceitava ainda umas 2 ou 3 tentativas, mas se sempre voltasse vazio, não mandava mais nada. E se até o pratinho ficava lá no lugar, ela cortava totalmente. Com aquela pessoa era só bom dia ou boa tarde. Amigos, nós temos que aprender na vida a praticar a reciprocidade. Imagina este homem aqui, este rei. Governou 8 anos. Podia ter feito uma infraestrutura sobre a cidade, sobre o país, nas estradas, na melhoria das coisas, mas ele foi sem deixar de si saudade alguma. Se vocês leem os textos anteriores, diz que ele foi tomado por um câncer que até as entranhas dele saiu para fora, os intestinos saíram para fora do corpo. Imagina o sofrimento deste homem, a tristeza deste homem. Ele nunca fez nada bom e foi-se sem ser desejado. Um total ponto negativo na história. Quero ler uma outra palavra que fala de um outro homem. Está no segundo livro de Samuel, no capítulo de número 18. E vamos ler alguns textos aqui sobre este acontecimento de Samuel, principalmente no verso de número 29. 2 Samuel, capítulo 18, verso 29. Então, era uma época, para os irmãos entenderem o relato, era uma época de guerra. Absalão tinha feito um levante, uma revolução. Tinha se levantado contra o seu pai Davi e tinha formado um exército. E este exército era para destruir o rei e o seu reino. Mas havia um homem que era Joabe, que era o general de Davi, que comandava o exército de Davi. E este era um homem muito hábil. E diz que nunca Davi esperou uma notícia com tanta importância como aquele dia, porque ele não estava na batalha, ele estava longe dela. E ele esperava que viesse alguém trazer notícia. Ele nem queria saber notícia da batalha, ele queria saber notícia do seu filho, de Absalão. O verso de número 29 diz assim: Então disse o rei: Vai bem com o jovem? Vai bem com Absalão? E disse a Aimás: Vi um grande alvoroço quando Joabe mandou o servo do rei, a mim teu servo. Porém, não sei o que era. Veja bem, a história que conta que quando terminou a batalha, Joabe mandou um mensageiro dizer para o rei que a guerra tinha terminado e que o filho dele tinha sido morto. Mas um outro mensageiro, que corria mais rápido, também queria levar a notícia. E este segundo mensageiro correu mais rápido e chegou primeiro. E quando chegou na presença do rei, ele disse que a batalha tinha terminado. Mas ele não sabia nada do filho do rei. E o rei perguntou: E o meu filho? Como é que está Absalão? Ele não podia dizer, porque a ordem dele não era para contar a verdade, até que o outro mensageiro chegou para contar para o rei que o filho tinha morrido. Veja bem, amigos, nunca Davi esperou tanto
uma mensagem como aquele dia. E esse homem chegou na presença do rei para dizer que não viu nada, que não sabia nada. Que tipo de mensagem nós estamos levando? Eu sempre me lembro de um velho pastor, um amigo, chamava-se Félix Nolé. Esse homem pastoreou cidades como Osório e outras grandes cidades aqui do estado. E um dia ele me contando que a primeira vez que ele foi na igreja foi um gaúcho, um gauchão lá de Bagé, que convidou ele. Naqueles dias, o pastor Nilson Tarange estava fundando a igreja na cidade de Dom Pedrito. E ele morava lá. E este gaúcho convidou ele para assistir um culto, porque gostou muito da pregação do missionário Nilson Tarange, gostou da música, porque o Nilson tocava acordeon, cantava, e era uma festa naqueles dias. Então, convidou o Félix Nolé para assistir o culto. Quando ele chegou na igreja, no culto, o pastor Nilson, daquele dia, o carro tinha sofrido um pane e não tinha conseguido chegar no local. Aí, naquela época, quando o pastor não chegava, os presbíteros, os anciãos, podiam começar o culto. Se não tivesse presbítero, os diáconos. Se não tivesse diácono, os porteiros tinham que começar o culto. Mas não podia se despedir o povo sem que tivesse culto. Oração, um canto e orar pelo povo. Naquele dia, como não veio ninguém, o porteiro viu aquela situação e pediram para o porteiro começar o culto. Bem, aí o porteiro chegou na frente e disse para o povo assim: bem, irmãos, eu não sou nada, eu não sei nada, mas vamos começar o culto. Aí diz o Félix Nolé para mim: Valdomiro, o gauchão me cutucou nas costelas e disse: vamos embora. O homem não sabe nada, o homem não é nada, o que nós estamos fazendo aqui? Nos levantamos e fomos embora. Diz ele: eu passei meses sem outro convite para ir na igreja, até que um dia me convidaram de volta para assistir um culto. Aí, quando eu cheguei lá, a pessoa estava ministrando, pregou uma palavra sobre a mãe de Ismael. A mãe de Ismael, quando fugia da casa de Sara, Sara tinha expulsado ela. Primeiro, tinha dado ela para ser amante de Abraão, e aí gerou um filho que foi Isaque, e depois a expulsou, porque agora ela tinha um filho próprio, que era, ou seja, Ismael, o filho desta mulher. E agora tinha nascido Isaque e expulsou Ismael de casa. E aí aquela mulher sai com o filho no deserto e chega a um certo lugar, sem água, sem comida, sem nada, e pede a morte. Até que Deus vem e fala com ela. E aí ele começou a falar sobre a solidão. O nome da mãe de Ismael se chamava Agar. E aí aquele homem começou a pregar sobre a solidão de Agar, que às vezes nós nos sentimos como Agar, uma solidão única, triste na nossa alma. Mas ela clamou a Deus do céu, e Deus, na sua misericórdia, lhe mostrou água e lhe mostrou solução, que ela voltasse para a casa de Sara, se humilhasse, porque Ismael ia se converter numa grande nação. Amigos, todos nós temos uma mensagem, todos nós temos um privilégio. Pense um pouco, este homem se converteu ouvindo a mensagem sobre Agar. Esses pontos negativos, nós vimos primeiro sobre o rei que morreu sem deixar de si saudade alguma. E agora, sobre este mensageiro que não tinha mensagem nenhuma, não sabia nada, não tinha visto nada, simplesmente não sabia da morte do filho e o rei esperando uma mensagem. Quantas pessoas ao nosso redor, ao lado da nossa vida, se você tem a luz de Deus, conhece a palavra de Deus, conhece a mensagem de Deus,
Seja um proclamador, seja um anunciador da salvação que há na pessoa de Jesus Cristo. O Senhor te ama, o Senhor te deseja abençoar, o Senhor te deseja salvar. Os pontos negativos são tão importantes como o positivo, até para nós não procedermos da mesma forma, não agirmos da mesma maneira como eles, sermos diferentes. Pense um pouco nisso, amigo. Eu quero orar por ti. Se você hoje precisa de boas novas, se você hoje precisa do perdão, da salvação, se você está doente, coloca a tua mão direita sobre a tua enfermidade e nós vamos orar por ti, repreender esses males pelo poder do sangue de Jesus e te abençoar para uma nova vida. Querido Deus e Pai, olha pelos nossos irmãos, amigos que estão nos seus lares. Abençoa eles com paz. Abençoa eles com a tua graça. Abençoa eles com prosperidade. E aqueles que são crentes, ó Deus, que possam anunciar, proclamar, levar uma palavra, uma mensagem. Não ser como este homem que não tinha uma mensagem, não sabia de nada, não tinha visto nada, tinha corrido para não dizer nada. Que nós possamos, Senhor, anunciar o perdão, a salvação que há na pessoa de Jesus Cristo, aquele que desceu do céu e veio a essa terra e morreu numa cruz para salvar a humanidade dos seus pecados. Senhor, aqueles irmãos que estão desempregados, estão necessitados de paz nos seus lares, abençoa eles. No nome de Jesus, pedimos a tua bênção, agora e sempre. Amém. Amigos, o Senhor te abençoe. O Senhor te faça prosperar em todas as coisas. Que esta semana para ti seja uma semana de prosperidade, uma semana de bênção. E se você está doente, acreditem, o Senhor te sara, o Senhor te dá saúde. Acredita e creia. Eu sempre digo que nós devemos colocar as nossas mãos sobre as nossas enfermidades e ir repreendendo pelo poder do nome de Jesus, do sangue de Jesus, pelo poder do Espírito Santo. E todo mal é desfeito. O Senhor te abençoe. Qualquer coisa pode nos telefonar